Agora são 11 horas e 44 minutos, 11h44, estamos de volta para o sexto bloco da Sabatina com o Gilberto Maringoni do PSOL. Nesse bloco a gente vai ter 15 minutos e aí, faltando 2 minutos para o final dele, eu vou indicar o candidato, que ele tem esse tempo para as suas considerações finais. Vamos começar com a Melissa Toledo. Candidato Maringoni, qual que é a avaliação que o senhor faz da atual gestão do governador Geraldo Alckmin? Olha, eu acho que o governador Geraldo Alckmin, embora seja uma pessoa muito simpática, muito agradável, ele sempre me trata muito bem, tem um passivo muito grande na gestão de São Paulo. Ele está há 20 anos no governo, ele pessoalmente. Ele entrou como vice do governador Mário Covas em 94, depois assumiu com o falecimento do governador, se elegeu uma primeira vez, foi secretário da gestão de José Serra entre 2006 e 2010, continua no governo e quer se aposentar. Eu acho que já deu. A crise da água, a crise dos transportes no município de São Paulo não é tão sentida no interior, essas crises que a gente está tendo nas universidades públicas, o problema sério na educação era o seguinte: olha, a experiência está bom, governador, valeu, mas chega, nós precisamos mudar uma série de políticas suas. Então não é uma boa avaliação e é uma gestão muito pouco transparente. A Assembleia Legislativa tentou montar mais de 70 CPIs nesses 20 anos. Para investigar casos de corrupção, denúncias de corrupção, como do Trem-Salão, cartel de trens, e não consegue efetivar nenhuma. Até o presidente do Tribunal de Contas, o Robson Marinho, que é uma das figuras centrais do PSDB, está com acusações sérias que ele não consegue responder. Não consegue responder um cheque de 3 milhões de dólares que tem numa conta depositada na Suíça, e é um homem que ganha bem, 26 mil reais por mês, mas não é um dinheiro que dá para ele comprar uma ilha no litoral norte, como ele tem. Então, esses casos precisam ser esclarecidos. O balanço que eu faço não é positivo. O senhor disse que não avalia positivamente e citou também uma série de problemas. A que o senhor atribui, então, a uma aprovação de 83% que a gente vê nas pesquisas do governo do Geraldo Alckmin e também na última pesquisa de intenção de votos, que foi divulgada ontem, ele seria eleito no primeiro turno. Por que o paulista gosta tanto do governador Geraldo Alckmin? Ele tem algum acerto? Olha, ele tem o seguinte, ele tem quase 400 prefeituras que viraram comitês de campanha, ele tem uma parcela da imprensa de São Paulo, impede que esse tipo de denúncias chegue, a não ser agora que essas denúncias de corrupção ficaram muito evidentes, que elas cresçam. Ele tem um financiamento de campanha muito alto, a projeção dele são de 92 milhões de reais, e ele tem a seu favor o seguinte: o cidadão, quando tem um problema na sua rua, quando tem uma caçamba que está impedindo lá, que está cheia de rato na sua rua, tem um poste com a lâmpada que não acende, ele culpa a prefeitura. Quando ele tem um problema, ele está desempregado, ele está sem dinheiro, a inflação cresceu muito, a culpa é do presidente da República. Então, o governador vive num limbo protegido, porque qual é a responsabilidade dele no dia a dia? Muita gente acaba não vendo. Eu acho que isso contribui muito, mas ele tem, acima de tudo, um departamento de marketing extremamente eficiente. Eu vejo as publicidades do governador, eu falo, eu descobri, eu não vivo em São Paulo, eu moro na Suíça e não sabia. Candidato, agora uma pergunta que chega pela internet, feita pelo internauta Kleber Oliveira. Ele diz o seguinte: candidato Gilberto Maringoni, nos Estados Unidos, as viaturas de polícia têm câmeras com áudio que filmam e gravam toda a ação da polícia. O senhor se compromete a adotar essa tecnologia em São Paulo, caso eleito? Olha, posso até adotar, mas essa não é a questão central. Nós precisamos reequipar, entre o reequipamento da polícia. Pode ser que tenha a questão de câmeras, mas especialmente requalificar os policiais, treinar os policiais para que tenham uma conduta cidadã. A polícia americana tem uma série de tecnologias, mas nós estamos tendo nos Estados Unidos, nos últimos dias, uma série de protestos maciços na cidade de Ferguson, no estado do Missouri. A polícia matou um adolescente de 14 anos. E em Nova York, sábado, nós tivemos uma manifestação de milhares de pessoas contra a violência policial que matou um senhor negro de 43 anos. A polícia precisa ser mais cidadã. Ainda em relação à segurança, no ano passado, em abril, o governador Geraldo Alckmin tirou o telefone de emergência da Polícia Militar, o popular 190 de Franca, e levou para Ribeirão Preto, a 100 quilômetros de distância. Ou seja, se alguém
que está nos acompanhando agora precisar de um socorro, se precisar da polícia, vai ser atendido em Ribeirão, por um atendente que certamente não conhece a nossa cidade. O que o senhor avalia dessa descentralização da Polícia Militar, do atendimento por parte do governo, e o compromisso do senhor, caso seja eleito, se traz de volta para a cidade o telefone de emergência? Olha, quanto mais os serviços públicos estiverem próximos ao cidadão, melhor. Então, a gente precisa aumentar o número de centrais de atendimentos, porque senão a gente vai ficar naquela coisa. Uma central de atendimento congestiona e o 190 da polícia não pode ter demora. Ele tem que ser imediato, porque são casos extremamente urgentes. Isso acontece em vários serviços públicos. Qualquer um que use uma central, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas uma central de atendimento, de telefone celular, das empresas de telefonia, de net, de não sei o quê, sabe o que é a descentralização. Muitas vezes você vai ligar para uma central, está alguém falando com um sotaque do Rio Grande do Sul, do Nordeste, porque eles instalam as centrais nos lugares onde os salários são menores. Não, isso não pode acontecer. Essa questão você tem que ter investimento. Isso é enxugamento do Estado. Muita gente tem como política, vamos cortar gasto. Você corta gasto, você piora o serviço, nesse caso. Pergunta de internauta, Maringoni. Helenice Costa, o senhor citou as CPIs engavetadas do governo Alckmin, e ela fala ainda sobre o escândalo dos cartéis do metrô, e pergunta quais são suas propostas para combater a corrupção dentro da máquina do Estado. Olha, primeiro é o seguinte, esse cartel envolve eles envolvem empreiteiras no metrô que fizeram uma combinação para oferecerem o serviço de trens. Duas dessas empreiteiras, entre elas a CR Almeida e eu não me lembro o nome da outra, elas são financiadoras da campanha do governador Geraldo Alckmin. Isso não pode acontecer, esse troca-troca de favores. Agora, o escândalo do trem-salão até agora não foi investigado. Ele só surgiu porque a Justiça Suíça investigou a Alstom e a Siemens e mostrou que existe um propinoduto, existe um esquema de corrupção para subornar autoridades aqui do Estado de São Paulo e de outros estados para favorecer essas empresas nas licitações públicas. E diante disso, o senhor também, se eu não me engano, eu li, acho que no seu plano de governo fala sobre a auditoria das contas do Estado. Foram 20 anos de governo Alckmin, como o senhor falou. O senhor pretende fazer um pente fino nos contratos assinados pelo governo? Claro, como eu já falei, se eu comprar um botequim, eu vou fazer um pente fino nos fornecedores, no que o botequim deve, no que tem a receber, quem são os clientes que estão com conta pendurada. É obrigação de qualquer governante fazer esse pente fino, essa auditoria, para ver realmente o que é devido, o que não é devido e o que precisa ser enxugado da máquina ou o que precisa ter de investimento. Candidato, por 17 anos, de 88 até 2005, o senhor foi ligado ao PT. Chegou, inclusive, a ocupar cargo na diretoria do partido. O que fez o senhor deixar o Partido dos Trabalhadores e por que o senhor se filiou ao PSOL? Olha, eu acho que o PT deu uma grande contribuição à democracia brasileira. Ele permitiu que setores pobres, trabalhadores, donas de casa, setores que estavam fora, camponeses, que estavam fora da vida política, entrassem na vida política, disputassem cargos e ajudassem a construir a democracia brasileira. Agora, a partir do início do governo Lula, o PT mudou de posição. O PT, que era um partido que dizia que ia rever uma série de contratos, que ia reduzir a influência que os bancos têm na vida pública brasileira, ia democratizar as comunicações, entre uma série de outras medidas, o PT se amoldou e hoje governa com Sarney, governa com Jader Barbalho, com Renan Calheiros. E aí, uma série de companheiros resolveu sair e vir para o PSOL para tentar construir uma alternativa de esquerda democrática para o país. Candidato, mais uma pergunta que chega pela internet, desta vez enviada pelo internauta Lucas. Ele pergunta qual é a proposta do senhor para conter a violência, o senhor que é professor, dentro do ambiente escolar. Olha, a violência dentro do ambiente escolar existem várias gradações, né? A violência no ambiente escolar é a violência da sociedade, ela não acontece só na escola, ela acontece na escola porque a sociedade é violenta. Nós temos depredações nas escolas, nós temos uma série de agressões, muitas vezes feitas a professores. Muita gente acha acabar com a progressão continuada, isso acaba. Não acaba. Quando não existia progressão continuada, existia menos violência, mas também existia. Nós precisamos, entre os equipamentos que as escolas têm que ter policiamento para proteger. E as escolas têm que incentivar a participação dos pais na gestão escolar. A escola não pode ser um corpo estranho num bairro, numa localidade. Ela tem que ser uma parte integrante para a população também ver a escola
como um local onde os seus filhos, netos, tal, vão poder se educar e crescer. Agora uma questão em relação ao tema segurança. O senhor disse ao longo da sabatina, inclusive citou o PCC, que é uma referência, né, às péssimas condições das cadeias. O senhor critica muito a atual situação dos nossos presídios. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai construir novos presídios, vai reformar os atuais? Como é que o senhor pretende resolver essa situação para que não surjam novos PCCs? Olha, nós precisamos... Essa política carcerária é algo extremamente complexo que não se resolve do dia para a noite. Você tem centenas, milhares, acredito, de condenados que já cumpriram penas, estão lá largados nas cadeias. Você tem delitos leves, delinquentes leves, que estão convivendo com delinquentes de crimes hediondos, de assassinatos e tal. E especialmente você tem muito usuário de droga, usuário de maconha, preso junto com assassinos brutais. Então você tem que fazer eu falo um pente fino, mas é você resolver, colocar a justiça, ver como é que a justiça pode colaborar para agilizar essas questões, para tentar tirar das prisões gente que não precisa estar lá. Melhorar as condições, não só por uma questão de direitos humanos, mas para impedir esse tipo de rebelião, como a gente assistiu agora em Cascavel. A rebelião em Cascavel é uma coisa brutal e sanguinária que saiu na imprensa internacional. Tem que ter policiamento, mas você tem que impedir que o preso se rebele também, para não tratá-lo como... Não é nem animal você trata assim, mas para ter condições para impedir esse tipo de rebelião. Candidato, na habitação o senhor fala de uma carência absurda por moradia, e então a gente queria saber qual que é a proposta para resolver, e o que o senhor pensa sobre o atual sistema da CDHU? Olha, a questão da habitação, ela não é só do governo do Estado. Aliás, ela é o ente federativo, a instância de governo que trabalha na habitação, o que tem menor responsabilidade, mas é o governo do Estado. É principalmente da política dos municípios e do governo federal. Mas o governo do Estado pode financiar habitações e pode se articular com os municípios. Eu conheço os dados da Grande São Paulo. Existe uma estimativa, essa estimativa sempre é imprecisa, de que o centro expandido da Grande São Paulo tem 25% de imóveis desocupados. Estão esperando valorizar, que o dono vai esperar valorizar para vender e tal. Nós precisamos fazer valer o Estatuto das Cidades e a lei que existe em muitos municípios. Fazer um IPTU progressivo para que o dono ou ocupe ou venda, ou que as prefeituras desapropriem em nome do interesse social, construindo habitações populares ali. É muito mais barato para o governo ocupar imóveis desocupados do que construir moradias em bairros distantes, em que você tem que colocar delegacias de polícia, escola, linha de ônibus, construir ruas e tal, que demanda um investimento muito grande. Sobre a lista da CDHU, ela até hoje é uma caixa preta, é uma reivindicação histórica dos movimentos de moradia, saber como funciona a lista da CDHU. É preciso abrir isso, a CDHU precisa ter investimento. O senhor agora tem 2 minutos para as considerações finais. Olha, eu quero dizer aos que estão nos ouvindo, assistindo, nos acompanhando aqui em Franca e na região, que o PSOL vem para essas eleições para mudar de verdade. O PSOL não está no governo do Estado, o PSOL está coligado com o PSTU, está coligado na frente de esquerda. Nós temos a nossa senadora Ana Luísa, e o PSOL é solidário aos movimentos sociais justos, como os demitidos aqui da TNUI, 400 demitidos. Nós somos solidários a esses movimentos, e nós queremos pedir a vocês o seguinte: ajudem o PSOL. Nós não contamos com empreiteiras, não contamos com doadores ocultos. Nós estamos fazendo uma campanha aqui em Franca. Nós temos o candidato Ulisses, a deputado estadual. Estamos aos sábados pela manhã, sempre nas ruas. Você pode conversar com os nossos companheiros. Vamos estar hoje à tarde, eu vou estar em Franca também, aqui fazendo uma caminhada, conversando com as pessoas. E eu peço a vocês, acessem o site do PSOL, acompanhem os nossos debates e votem no PSOL, votem na frente de esquerda. O número é 50, porque nós temos muito a dizer e nós queremos chegar ao final dessas eleições vitoriosos, com uma bancada de deputados maior e com uma expressiva votação para o governo do Estado. Obrigado, candidato, pela participação do senhor aqui na sabatina do GCN. E eu agradeço ao sistema GCN, à Rádio Difusora, ao portal GCN e à TV Franca por essa oportunidade de ouro que a gente teve para dialogar com você que está aí na sua casa. A cobertura completa dessa entrevista amanhã nas páginas do Jornal Comércio da Franca, uma ampla cobertura também na edição de domingo do jornal e também no portal GCN. Amanhã a gente volta, às 11 horas da manhã, com a sabatina com o candidato a deputado federal Adermis Marini, do PSDB. O
Para você um forte abraço, boa quarta-feira.